noite, irmãos. Pode se assentar, queridos. Pode se assentar. Que bom estar aqui novamente. Que bom poder ouvir o chamado, ouvir Deus e estar aqui. Na Bíblia diz assim: quem enviarei? Aí lá vai o profeta e diz assim: envia-me a mim. Manda eu ir. Manda eu ir. Manda eu falar. Deixa eu ser útil. Deixa eu ser ter utilidade nesse reino. Deixa eu ter serventia nesse reino. Manda eu. E Deus, ele tem ouvido e tem enviado, mandado. E eu fico agradecido, porque quando Deus ele te envia, é porque ele acredita que você é competente, que você vai poder entregar o recado ao povo a qual ele escolheu e ele chamou. E hoje é um propósito de Deus nós estarmos aqui essa noite. Querido, eu estava comentando no início, quando eu cheguei aqui, os dois irmãos, que tudo isso que está acontecendo, você pode ficar triste, você pode ficar alegre, é uma providência e um chamado de Deus ao arrependimento. Isso aí não é nada de novidade para aquele que lê a Bíblia. Nada disso é novidade. A Bíblia diz em Crônicas que no final dos tempos haveria pestes, doenças, e que atingiria o planeta. O que está acontecendo? Tudo isso. Então, isso não é novidade para aquele que lê a Bíblia, para aquele que está debaixo da autoridade, debaixo da presença de Deus. Fica surpreso aquele que não é filho de Deus. Fica surpreso aquele assim que nunca pegou uma Bíblia. Fica surpreso aquele que nega Jesus. Mas quem não nega Jesus, a gente fica abalado, a gente fica triste, mas surpreso não. E vem coisa pior ainda. Não é para te entristecer, não. Tem coisas pior, porque a palavra diz que haveriam mortes e haveria muitas coisas e isso não era o fim, era o princípio. Então, meu irmão, minha irmã, quer um conselho? Paulo já disse um conselho. Viver para mim é Cristo, morrer é lucro. Então, se nós estamos vivendo, nós temos que viver em Cristo. E se nós tiver que morrer, nós temos que morrer em Cristo. Então, para nós, o que vier, cedo ou tarde, um dia ou outro, nós vamos enfrentar essa circunstância. Então, meu irmão, minha irmã, eu quero viver alguns anos ainda. Eu sei que você quer viver alguns anos ainda. Mas se você for o próximo da fila, eis-me aqui, Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Mas eu quero falar uma coisa para vocês essa noite, que isso é muito interessante e acontece muito nos dias de hoje. Você vê somente a culpa minha? Eu vejo a minha culpa? Não, eu só vejo a culpa e o erro do outro. É raro a pessoa que vê o erro dele. A Bíblia diz, confessa ao Senhor teus pecados e Ele vai te perdoar. Mas nós temos a tendência a enxergar o pecado somente do outro. É porque tu fez isso, é porque tu disse isso, é porque tu não me pediu perdão, mas eu também não. Então, a tendência do ser humano é olhar o pecado do outro, não olhar o seu próprio pecado. Vamos ver alguma coisa? Abra a tua Bíblia, se possível, em João, no capítulo 8. E nós vamos ver que os escribas e os fariseus viram o pecado da mulher adúltera. Mas quem adulterou com ela? Ela adulterou sozinha? Entende? A lei de Moisés mandava apedrejar a mulher. Mas por que a lei de Moisés não mandava apedrejar o homem também que adulterou?
é uma coisinha para nós pensar um pouco, para nós refletir um pouco, e para que a gente possa, antes de condenar, a Bíblia diz, e tem um louvor que diz assim, ó, se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, tu não encontra nada de bom. Então, mediante essa palavra, eu quero refletir refletir alguns minutos com você. Eu não quero tomar nem um minuto a mais e nem um minuto a menos do que aquilo que Deus tiver proposto para mim. Amém? Capítulo 8 do livro de João, no versículo de número 2 em diante, diz assim, ó, e pela manhã cedo voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se, os ensinava, e os escribas e fariseus, e o escriba e o fariseu. Por que escriba e fariseu? Porque eles viviam embaixo da lei. Mas a vinda de Jesus, nós estamos embaixo da graça. E olha só, os escribas e os fariseus trouxeram uma mulher apanhada em ato de adultério. E, pondo-a no meio, disseram-lhe, mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato em adultério. E na lei de Moisés nos manda que as tais sejam apedrejadas. E tu, porém, o que dizes? Amém? Só até aí. Querido Deus, louvado seja o teu nome, Senhor Jesus. Agradecido estou porque o Senhor me chamou para que pudéssemos compartilhar essa palavra nessa noite, Pai. Paizinho querido, é uma grande responsabilidade, é uma grande dádiva, Senhor, anunciar o teu nome, anunciar a vida vindoura que temos para seguir. Pai, reconheço o teu nome em todas as coisas, reconheço a tua santidade em tudo. Porém, Senhor Jesus Cristo, ensina-me a viver cada dia mais na tua presença. Assim te agradecemos e louvamos no nome de Jesus. Amém. Gente, é muito comum nos dias de hoje a gente ver as pessoas se degladiando e não assumindo suas culpas. É muito comum ter um acidente de carro e as pessoas dizer que porque você atravessou minha frente, mas eu poderia ter dado uma aliviada no acelerador e a pessoa atravessar e eu poderia ter evitado, mas eu não evitei porque aquela pessoa, como ela errou, então eu vou atingir para que ela pague pelo seu erro. E não é eu que vou condenar. Não é você que vai condenar. Então, nós precisamos entender uma coisa muito importante aqui. Esse povo chega até Jesus, traz uma mulher junto a eles e diz que a lei de Moisés manda que esta tal seja apedrejada por conta do ato de adultério desta mulher. E cadê os homens que adulteraram? Eles mesmos estão entregando, eles mesmos estão condenando, eles mesmos estão trazendo à tona o pecado da mulher, mas provavelmente, ou não sei se tinha ou não, eu não vou condenar, não vou ser eu mais um a apontar, mas quem estava adulterando com essa mulher? Ela era uma mulher que ela adulterava com muitos. Então, a tendência desse povo era matar, a tendência desse povo era destruir, a tendência desse povo era condenar, era trazer à tona o pecado dos outros, mas não trazer à tona os seus próprios pecados. A tendência quando Estevão foi crucificado é porque Estevão estava anunciando Jesus, e aquele povo anunciava, os escribas dos fariseus e os sacerdotes daquela época falavam que eles estavam anunciando blasfêmias, que Jesus não era Cristo. E eles condenaram uma pessoa por conta daquilo que uma crença arcaica falava. Nós, porém, temos condenado, às vezes, nossos filhos,
nossas esposas, nossos esposos. Mas onde está a minha culpa nisso? Você parou para pensar, já parou para ver, quando um casamento se desfaz, ambos ficam culpando um o outro, porque ele, porque ela, porque ele, porque ela. Então por que não diz assim, foi nós dois que erramos? Vamos sentar, vamos conversar e vamos ver o que aconteceu. Mas não, a gente aponta, a gente traz à luz do dia o pecado um do outro, nunca assumindo seus próprios pecados. E eu digo hoje, pelo nome de Jesus, nós temos que olhar para dentro de nós mesmos. Sabe por que Jesus, ele morreu na cruz do Calvário? Porque ele sabia que o ser humano não tem a capacidade de assumir os seus próprios erros. Sabia disso? Jesus só morreu na cruz porque o ser humano era incapaz de assumir os seus próprios erros. A palavra de Deus diz que João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna. Deus deu seu Filho único em troca da gente por conta do nosso pecado. O nosso pecado a gente não tinha condição mais de pagar, porque em nós não cabia tanto arrependimento. E a gente é tão egoísta que não se arrependeria até hoje. Se Jesus não tivesse morrido por nossos pecados, nós não estávamos brigando embaixo da lei e nós não teríamos direito à vida eterna, porque o nosso pecado ele impedia de nós viver diante de Deus. E quando você começa a apontar e não vê o seu próprio erro, você começa a viver uma vida de apontamentos. Você começa a viver uma vida de se esconder. Vamos ver como isso é verdade? No livro de Gênesis, no capítulo de número 3, lá, vou até abrir aqui, lá fala da mulher que ela tem uma conversa com a serpente. Mas só que no capítulo anterior, o próprio Deus, ele diz assim, olha, Deus ele fez tudo maravilhoso para que o homem não reclamasse. Deus fez o homem, mas daí ele viu que o homem estava sozinho, então vou fazer uma mulher para que ele não reclame. Ele fez a mulher, viveu com a mulher, Deus colocou no jardim do Éden, falou para ele, de tudo isso aqui você pode usufruir, de tudo isso aqui você pode comer, de tudo isso aqui é teu, de tudo isso aqui você pode tirar proveito, mas olha, ei, para lá, disso aqui não mexe, isso aqui não pertence a você, isso aqui é algo que eu guardei, isso aqui é algo a 7 chaves, então você não toca nisso ali, porque se você tocar, pode acontecer algo de ruim. Então daí eles viveram um período em harmonia embaixo da obediência de Deus, não tocando naquilo que não era para tocar. E veja o que diz assim, ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, é assim que Deus disse? Olha só, ela fez uma pergunta. A serpente fez uma pergunta. É assim que Deus disse? Não comereis de toda árvore do jardim? Foi assim que Deus disse para você? Não comereis de toda árvore do jardim? E disse a mulher, e respondeu, disse a mulher à serpente, do fruto da árvore do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dela, nem nela tocareis, para que não morrais. Amém. Olha bem, é uma ordem de Deus. Só que eles comeram. Deus, ele todas as manhãs e todas as tardes, a Bíblia diz que à tarde, ao entardecer, Deus, ele passeava pelo jardim
E olha que Adão e Eva tiveram o privilégio de enxergar Deus, andar com Deus. A Bíblia diz que todas as tardes, final de tarde ali, Deus andava pelo jardim e chamava Adão. E Adão ia até Deus, conversava com Deus, tinha intimidade com Deus, tinha amizade com Deus. Aí chamava Eva, tudo era um casamento perfeito, era uma harmonia perfeita. Até que eles transgrediram uma lei. Até que a Eva, por curiosidade, por Adão não estar perto, enfim, ela toca, ela come do fruto da árvore que não era para tocar. E olha como o pecado faz com que você se esconda. No final do dia, quando Deus vinha fazer a sua visita diária, quando Deus chega no jardim, o que acontece? Os dois fogem, os dois se escondem, os dois colocam roupa na frente do seu corpo, para que não seja visto por Deus, para que não fosse o quê? Condenado e colocado à tona o seu pecado. Deus então chama Adão, e Adão não vem. Chama Eva, e Eva não vem. Repete, Adão, e Adão não vem. E Adão o quê? Estava escondido. Eva estava o quê? Escondida. Por quê? Por conta do pecado. Quando Deus ele chega diante de Adão e Eva, ele diz assim, o que aconteceu? Deus já sabia de tudo. O que aconteceu? Vocês tocaram naquele fruto que eu disse que não era para tocar? Vocês comeram daquele fruto que eu disse que não era para comer? Eva então chega para Deus e diz assim, pois é, a serpente me enganou e eu comi. Ué, ela não tinha o livre-arbítrio de dizer sim ou não? As pessoas hoje, elas fazem as coisas, elas são convidadas a fazer as coisas, elas dizem sim, mas quando vem a consequência, ela bota a culpa naquele que convidou. Querido, você tem o poder de dizer sim e o poder de dizer não. Então, você tem o poder para abençoar, o poder para amaldiçoar. O que você vai escolher? Você tem o poder de não querer usar droga, mas você tem o poder de querer usar droga. Mas você tem que arcar com as consequências quando você está numa desobediência e no pecado. Porque é muito fácil depois eu chegar lá e dizer, foi você que me ofereceu. Não, mas eu tenho o direito de dizer que não. Eu tenho o poder de dizer que não. Mas eu também tenho o poder de dizer que sim. Aí ela diz, a cobra que tu me deste. A cobra foi astuta e eu caí na cilada da cobra. Deus olha para Abraão e diz, você, Adão. Olha para Adão e diz, e você, Adão? Por que você comeu também, Adão? Que você está se vestindo. Por que, Adão? Por que você fez a mesma coisa que a Eva, Adão? Olha bem. No versículo de número 3 em diante, Adão diz assim, ó. Também, a mulher que você me deu, essa mulher mal educada, essa mulher desobediente, essa mulher traidora, essa mulher astuta, essa mulher perversa, essa mulher demoníaca que você me deu, ela comeu e eu comi também. Está vendo que ele não assume o seu próprio erro? Está vendo que ele não assume a sua própria culpa? E hoje em dia, as pessoas são assim. As pessoas não assumem sua própria culpa. As pessoas não assumem seu próprio erro. E isso entristece o coração de Deus. Isso entristece a imagem e semelhança. Isso entristece aquele que nos criou. Sabe por quê? Porque nós não somos
homens e mulheres suficientes para arcar com as consequências daquilo que nós mesmos provocamos. Eu vejo muito isso. Eu vejo muito. Já vi isso lá na oficina onde eu trabalho. Amigo, você tem que trocar isso, isso, isso e isso. Ah, dá R$500. Fictício isso. Fictício, esse valor que eu vou falar. Ah, mas não dá para tirar essa pecinha ali, porque, poxa, R$500, eu queria pagar 400. Amigo, mas não dá. Se eu tirar aquela pecinha, pode acontecer de dar um problema. Mas tira, esse carro é para vender. Olha só, esse carro é para vender. Como se fosse para vender, pode o outro irmão se matar. Esse carro é para vender, pode botar essa peça aqui. Ok, mas você é culpado. Ok, mas se acontecer alguma coisa, está ciente. Eu vou assinar um papelzinho aqui, você vai assinar embaixo, está ciente. Aconteceu. Pô, cara, mas não durou nada o que tu fez. Porque eu avisei. Ah, mas se eu soubesse que era assim, não tinha feito, né? Poxa, mas eu avisei. Eu falei que não presta. Eu falei que não é bom. Deus está falando que não é bom andar na prática do pecado. Deus está falando que não é bom você falar, levantar falso testemunho do outro. Deus está falando que não é bom você andar por caminhos tortuosos. Você anda e depois, perdão da expressão, quebra a cara e volta culpando Deus. Também porque Deus não me abençoou. Deixa eu contar um testemunho para vocês. Eu perdi o cliente, mas eu não engoli aquilo que ele falou. Eu não fui conivente. Uma determinada pessoa chegou na minha oficina, era meu cliente, e ele tinha um serviço bom para fazer. Serviço que rendia um valor bom, expressivo. Ele chegou e disse para mim assim: estou vivendo o auge na denominação X. Pastor, nossa, uau! Lá é uma bênção, pastor. Estou vivendo o sobrenatural de Deus. E que bom que você está vivendo isso. Pastor, quitei meu carro. Que bom que você quitou teu carro, homem. Porque uma prestação todos os meses é angustiante. Pastor, você não está entendendo? Eu quitei o meu carro que valia 40 mil, quitei por R$2.000. Opa, tem algo errado. Aí tem algo errado. O carro que é 40 mil, você quita por 2 mil, tem algo errado. Fiquei quieto e deixei ele falar. Quando eu percebi que tinha algo errado, eu fiquei quieto. E eu disse assim, mas você quitou tudo certinho? Eu quitei tudo certinho, que bom. Beleza. Aí ele chegou, quando nós estávamos conversando, daí tinha mais gente assim em volta, ele disse, pastor, deixa eu te contar uma bênção. Então me conta. Lá, sabe meu carro? Pois é. Esse meu carro, eu comprei esse carro. Quando eu estava na minha cidade, ele veio de Porto Alegre. Quando eu estava na minha cidade, eu comprei esse carro. Esse carro era 28, 27 mil, mas com juros ia para 40. Quando eu vim para cá, eu tinha pago 5 prestações. E não paguei mais. De lá para cá, não paguei mais e coloquei no juro abusivo. Primeiro, é errado o cristão colocar banco em juro abusivo. É errado. Porque se você vai fazer um financiamento, você sabe que tem juro abusivo, negocia antes de assinar o papel. Assinou o papel, arca com a consequência. Porque você vai honrar Deus. E esse homem chegou e disse assim, eu escondi meu carro, vim para cá, para essa cidade, estou andando aqui assim, às vezes quando eu escondi meu carro, e o banco mandava proposta para mim, e eu dizia que não tinha esse dinheiro, e daqui a pouco, quando o banco manda uma proposta de R$2.000, eu disse assim, agora eu tenho esse dinheiro. E ele foi lá e quitou o carro com R$2.000. E ele veio contando para mim com vanglória. Eu cheguei e olhei para ele e falei assim, vem cá. Sai do meio desse povo aí, tinha umas 5, 6 pessoas.
Vem cá, vamos mais aqui para o cantinho. Vem cá, vem cá. Está me contando isso por vanglória? É certo isso que tu está fazendo? Você comprou um carro, você honrou, você assumiu um compromisso e você desonra um compromisso, sujando a imagem do Evangelho, porque eles vão dizer assim, ó, é crente, e se é crente não faz. Hoje em dia o pastor Valdeci e os outros pastores sabem que é uma luta. Se você dizer que é pastor de igreja, para você abrir um financiamento num banco, é muito difícil, porque muitas e muitas pessoas sujam o nome do Evangelho de Jesus Cristo. Não pagou. Eu disse para ele assim, tu acha que isso é certo fazer? Você não sabia do juro que você ia pagar? Ah, pastor, quer dizer que eu vou para o inferno por isso? Eu não estou dizendo que você vai para o inferno, porque não é eu que vou te condenar. Que a tua própria mente te condene. Que a tua própria pessoa te condene. Não é eu que vou te condenar. Mas o que você fez diante dos homens e diante de Deus é errado, sim. Ele ficou bravo comigo. Pensei que ele ia me bater. Mas eu não quero nem saber. Está errado, está errado. Vai se acertar depois com Deus. O cristão que tem a prática do erro, não pagar o que compra e não fazer, querido, você engana as pessoas aqui, mas você vai se acertar com Deus. Não estou te condenando, eu não sou nada para te condenar. Mas eu estou tentando abrir o teu olho para que você ande na presença dos homens e diante de Deus irrepreensível. Quando você se apresentar a Deus, se apresente irrepreensível. E aí você vai ver mudança na tua vida. Você vai ver algo acontecer na tua vida que... sabe quando você vai remando devagarinho, mas você tem, assim como diz 2 Coríntios capítulo 9, ampla suficiência em tudo? É isso. Você não precisa se beneficiar para crescer em prosperidade por cima dos outros. Você precisa ampla suficiência em tudo. Remando. Não precisa ir de lancha. Vai de caiaque. Vai de caiaquezinho, remando devagarinho. E Deus vai te honrar. Deus vai te honrar. Esse homem olhou para mim e disse assim, ó, eu estou indo embora da oficina. Beleza, vai, tchau. Eu não posso ser conivente junto contigo. Eu não quero ser conivente junto contigo. Eu não quero participar disso. Teve um tempo lá na igreja, meu irmão, o diabo é astuto. Presta atenção, o diabo é astuto. Ele está no nosso derredor, lançando as setas para que você pegue uma dessas setas e que depois ele vai te acusar diante de Deus. Ele vai te acusar. Ele fez isso com Jesus, quando Jesus estava no deserto. Ele disse para Jesus que ele daria pão, ele disse para Jesus que daria o reino, ele disse para Jesus que não ia morrer, que se lançasse do penhasco, mas ele teria, se Jesus fizesse aquelas pedras virar pão, ele ia dizer assim, ó, olha só, você tem fome de pão. Mas Jesus é ser divino, ele disse, nem só de pão viverá o homem. O homem que tem sede de pão, tem fome de pão, ele não é um homem que tem sede de justiça e reino dos céus. Ele é um homem ganancioso e olha para o seu próprio umbigo. Nós temos que ter sede da presença de Deus. Nós temos que ter sede da vontade de Deus. Aí nós vamos ver e vamos comer o melhor dessa terra. Uma vez chegou uma pessoa na igreja, nem foi na igreja, foi lá na própria oficina. Lá na oficina é um ministério também. Quando a gente teve aquela oficina, a gente disse, vamos colocar o nome de El Shaddai, porque essa oficina não vai ser somente uma oficina, mas vai ser uma extensão do ministério. E chegou um homem lá e disse assim, ó, Ademir, eu preciso de um CNPJ. Na Receita faz? Não, Ademir.
é que tem uma verba, dinheiro alto, Ademir. Que eu preciso de um CNPJ para esse dinheiro entrar e depois esse dinheiro tem que sair. O 10% dava 400 mil. O 10% dava 400 mil. Eu te dou o 10%, mas para você emprestar o CNPJ da igreja, para você vai entrar e vai sair. E sabe quando é que foi isso? Foi quando nós estávamos na Pindaíba. Sabe o que é Pindaíba? Quando nós estávamos na pior. E sabe quanto que eu aceitei? Nem um centavo. Aquele cara, daquele dia em diante, ele nunca mais falou comigo como ele falava. Estou nem aí. A Bíblia diz, eu só não me recordo do capítulo e o versículo, aquele que agrada os homens, desagrada a Deus. É muito sério isso, meu irmão. Se você quer agradar homem, se o pastor Valdeci vir aqui pregar para agradar homem, agradar membro, por causa de dízimo, por causa de oferta, por causa disso, de aquilo, ele está desagradando a Deus. Mas quando você agrada a Deus, você também agrada aos homens de Deus. Olha a importância. Meu querido, há um tempo, André estava me dizendo assim, Ademir, há um tempo difícil, né? Mas há o tempo que as igrejas mais têm que se unir, e é verdade, eu assino embaixo essa palavra da minha esposa. Está difícil as coisas, está difícil o financeiro, está difícil as pessoas virem à igreja, mas temos que se unir, temos que nos ajudar. Quando eu falei, eu não tinha falado para ela que eu viria hoje à noite aqui, cheguei em casa e disse assim, eu vou tomar um banho rápido, porque eu tenho que ir em Santa Amaro. Ela olhou para mim e disse assim, é isso mesmo, meu marido, nós temos que nos ajudar. Nós temos que nos unir, nós temos que nos fortalecer uns aos outros. A Bíblia diz que mais vale o trabalho de dois do que de um. Meu querido, há um tempo que nós nunca vivemos antes. Nem o mais idoso que está aqui essa noite nunca viveu isso. Então nós precisamos nos unir. Chega de condenar. Condenar, deixa para o diabo fazer isso. O diabo gosta de condenar. O diabo gosta de apontar. O diabo gosta de trazer à tona o teu pecado. Deixa para ele fazer isso. Não traz à tona o pecado de ninguém, não. Ora por uma pessoa. Cuida da pessoa. E você vai ver que você vai ser muito mais feliz. Muito mais. E olha só. Deixa eu pegar aqui. Eu deixei aqui no meu celular. Olha só. A Bíblia diz, em 1 João capítulo 1, versículo de número 9. Se confessar os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a nossa injustiça. Não precisa você correr do teus deveres. Você precisa somente confessar. Confessa a Deus. Em Salmos 51, 1 e 2, tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Romanos 5, 9, como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Olha que maravilha. Voltamos para Salmos, você não precisa ir porque demora um pouco. Confesso a minha culpa e a angústia estou por causa do meu pecado.
Se você tem um pecado, confesse a Deus. Se você tem uma culpa, não tenta transferir essa culpa para o outro. Transfere de você bênção para o outro. Transfere de você unção para o outro. Transfere de você alegria para o outro. Se você tem que contar a tua angústia, mas conta aquilo que, se você pecou, pastor, eu pequei, pastor. Eu falei mal lá e acabou dando uma confusão. E eu quero confessar. A Bíblia está dizendo assim, ó, confesse o pecado uns aos outros para que sejam sarados. E orem um para o outro para que sejam perdoados. Nós temos que honrar e assumir nossas culpas. E vamos agradar a Deus. Amém, meus irmãos? Deus, Ele é bom. Deus, Ele te dá a liberdade e esse planeta todo para você usufruir. Não estraga Ele, não. Não estragamos Ele, não. Vamos viver na presença de Deus com amor, com alegria, com paixão e pedir sempre a misericórdia dEle. Vamos tentar viver o céu na terra. Tanta gente com tanto ódio no coração. Ora por aquelas pessoas. Eu quero pedir agora, se possível, para nós orarmos por aquelas pessoas que têm ódio no coração, que não tem aquele, tem um dizer que, se eu não me engano, é católico. Aonde há trevas, que eu leve a luz. Aonde há discórdia, que eu leve a paz. Acho que é um dizer católico, se eu não estou enganado. É, né? Então, mas é um dizer bíblico. Que seja assim, aonde tem uma confusão, uma contenda, que você seja embaixador da ONU para que aquela contenda se desfaça. Embaixador do rei, embaixador de Deus. Onde há uma briga entre família, que você possa levar uma palavra de consolo, de conforto, para que aquelas famílias não se degradeiem culpando uns aos outros, mas que todos olhem para dentro de si e vejam que todos são pecadores. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos, separados da presença de Deus estão. Que nós possamos ser pessoas que quando a gente chega num lugar, as pessoas possam olhar para nós e dizer assim, entrou paz nesse lugar. Você já sentiu alguma vez na tua vida, você está aqui dentro da igreja, ou você está na tua casa, e chegar um endemoniado, um enviado do inferno, para entrar dentro da igreja, para tirar a paz? Você já sentiu aquele calafrio, você já sentiu aquela pessoa, nossa, ali vem um ambiente pesado. Por que o diabo tem que ser reconhecido diante de nós, e por que nós não temos que ser reconhecidos diante de Deus, diante das pessoas? É no mínimo contraditório. A gente muitas vezes reconhece a presença do inimigo diante de nós. E por que nós não reconhecemos a presença de Deus todos os dias diante de nós? Porque Ele que nos acorda, Ele que nos sustenta, Ele que nos direciona, Ele que nos convence, Ele que nos leva e que nos traz. Todos os dias nós precisamos entender que por Ele e para Ele são todas as coisas. E isso é maravilhoso. Vamos orar? Se você quiser ficar de pé, vamos ficar de pé. Vamos orar. Querido Deus, diante de tudo isso, Pai, diante de toda a circunstância que estamos vivendo, Senhor Jesus, tem de misericórdia de nós. Tem de misericórdia daquele povo que sai à noite sendo transgressor da lei, sendo pessoas que não se importam umas com as outras. Pai, que o Espírito Santo de Deus venha sobre essas pessoas com amor, com gratidão. Paizinho querido, que possamos mudar essa atmosfera de ódio, possamos mudar essa atmosfera de mentira, de engano que o Satanás tenha tentado colocar no meio de nós, para que nós possamos ver uma atmosfera de alegria, uma atmosfera de amor, uma atmosfera de compaixão, de perdão, uma atmosfera de querer andar junto, uma atmosfera assim, Paizinho querido,
que exale o perfume de Cristo. Deus, muitas vezes a gente vê a presença do inimigo chegando diante de nós, mas eu quero, Paizinho querido, que essa presença seja ofuscada pela presença do Espírito Santo de Deus e que nós possamos ver muito mais a presença de Deus do que a presença do inimigo, Senhor. Que nós possamos andar 100% na presença do Senhor e, Pai, que o pecado nas nossas vidas seja um vacilo, um deslize, ó Espírito Santo. Que nós possamos viver o melhor dessa terra, que nós possamos viver a glória e o reino de Deus nessa terra, Paizinho querido. E que todos possam viver segundo a Tua palavra, segundo a Tua vontade. Pai, em nome de Jesus, guarda essa igreja, guarda esse povo da esquerda, guarda esse povo da direita, de trás, da frente. Pai, em nome de Jesus, guarda essa cidade. Cuida dessa cidade, cuida dos enfermos dessa cidade, cuida do pastor e dos membros que vão orar no sábado, lá na frente do hospital. Pai, há um grande avivamento acontecendo no mundo, e que nós possamos viver esse avivamento depois dessa pandemia, que nós possamos viver esse avivamento depois da dificuldade, não só na dificuldade que nós venhamos a nos dobrar nossos joelhos, a nos dobrar diante de Ti, mas que nós venhamos nos dobrar na bonança, Paizinho querido, que nós venhamos nos dobrar todos os dias da nossa vida diante da Tua face, Pai. E cremos que o Senhor é nosso Deus, nosso Salvador. Pai, abençoa, Pai, todas essas pessoas que estão enfermas, Senhor. Dá a elas, segundo a medida proposta pela Tua vontade, Pai. E assim nós cremos no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Queridos, que Deus abençoe a todos vocês. E que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos. Em nome de Jesus. Amém.